Vamos abrir a palavra do Senhor, livro 1 Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, o verso de número 8. Primeiro Reis 19, a partir do verso 8. Todos se encontraram? Diz assim o texto da palavra do Senhor. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram me tirar a vida. Disse-lhe Deus: sai e ponte deste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um vento tranquilo, uma brisa tranquila e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido zeloso ao extremo pelo Senhor, Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Disse o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, ungirás Azael, rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nínive, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Nesse momento nós queremos orar também pela vida da bebezinha Esther, neta da Silmara, onde ela estava com uma alergia muito forte, empolou o corpo, e hoje parece que deu novamente, ela voltou ao hospital. Vamos orar pela vida dessa criança. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nessa noite nós estamos aqui para te louvar, te engrandecer, porque o Senhor é bom e tua misericórdia, Deus, dura para sempre. Obrigado, porque temos a oportunidade de falar a Ti, ó Senhor, através dos louvores, e também, Senhor Deus, em nome de Jesus, te ouvir, ó Pai, através da explanação da Escritura Sagrada. Neste momento, Senhor, assim como um dia, por o teu servo, o apóstolo Paulo, que não abrir da minha boca, seja-me dada a palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale conosco, fale com aquele que entrou aqui nessa noite pedindo uma resposta, aquele que entrou aqui nessa noite, Senhor Deus, pedindo uma orientação, aquele que entrou aqui desejoso de ouvir a tua voz. Fale com cada um de maneira poderosa e eficaz. Deus, nós oramos também nessa hora, Pai, pela pequena Esther, que está acometida de alergias, ó Senhor Deus, dos quais os médicos ainda não sabem o que é, mas o Senhor sabe. Então, Pai, livra este bebê, Senhor Deus, de todo mal. Pai, cumpra nela os teus propósitos, teu querer, e que o Senhor possa abençoar a vida da Esther nessa noite. Assim oramos e pedimos a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Quem esteve aqui no culto da virada, falei sobre não colocar vinho novo em odre velho. Essa foi a mensagem de culto da virada. E como eu disse no culto da virada, todo final, início de ano, pelo menos para mim, é um momento de muita reflexão.
momento de que nós ficamos fazendo balanços nas nossas vidas e nós ficamos com as seguintes perguntas: será que nós cumprimos aquilo que nós tínhamos que fazer em 2018? Será que eu vivi bem? Será que eu fiz o que era necessário? Será que eu fiz o que era possível? Ou será que eu perdi tempo? Ou será que eu acumulei prejuízos? Será que eu acumulei problemas? E quando entra o início do ano, às vezes nós ficamos ainda com duas crises. Primeiro, como vai ser o novo ano? Como é que eu vou me portar? De que maneira eu vou viver? De que forma eu vou me portar diante de Deus e servir a Ele? E a segunda crise, pelo menos para mim, é que muitas vezes nós entramos com a sensação, em um ano novo, em 2019, com aquele sentimento que parece que ficaram coisas para trás. Parece que eu tenho um sentimento que alguma coisa não foi resolvida. Talvez você está entrando o 2019 com aquela sensação de puxa vida. Olha, em 2018 eu pensei que, eu imaginei que, eu projetei que, eu sonhei que, e parece que você já está no início de um novo ano e nada aconteceu. E parece que é um misto de ansiedade, de frustração, de angústia, porque algumas coisas que talvez você tenha planejado não saiu do papel, não saiu da cabeça, não saiu do sonho. Você no início de 2018, talvez você projetou, no final de 2018 nós vamos fazer aquela viagem, no final de 2018 nós vamos trocar o nosso carro, no final de 2018 nós vamos adquirir a nossa casa. No ano de 2018 eu quero ser um crente mais ativo, mais presente, mais fiel, mais dedicado. Olha, no ano de 2018 eu quero que a minha família faça X. No ano de 2018 eu desejo que meus filhos sejam Y. E agora chegou 2019. Nós estamos talvez com esse sentimento. E agora? Parece que eu nem paguei o 2018. Já estamos entrando em 2019. Será que é só eu que penso isso? Ou tem mais alguém que pensa da mesma forma? Ergue a mãozinha aí para a gente ver. E parece que a gente está começando o novo ano devendo. Não só dinheiro, porque se eu perguntar, boa parte vai estar devendo. Mas parece que você está devendo coisas que prometeu em 2018. E aí você está falando: Senhor, já é dia 6. Eu não paguei nem o 2018, já estou com 6 dias de 2019, e como é que vai ser isso agora? O que você não pode perder de vista é que você nunca pode deixar de recomeçar. O grande problema é que muitas vezes você está tão acostumado a sempre tentar e não conseguir, e talvez chegue um momento que você deve pensar: eu vou desistir. Eu vou desistir porque está da mesma forma todos os anos. Olha, pastor, desde que eu casei, é todo ano as mesmas coisas e parece que não muda. Olha, pastor, faz tempo que eu faço planos, faz tempo que eu oro e as coisas não saem do lugar. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir. Quer saber de uma coisa? Eu vou largar a mão. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais isso, não quero sonhar, não quero mais projetar, não quero mais viver. E aí isso é a única coisa que você não pode fazer. E no texto que nós lemos, alguém que passou por isso. Não alguém que estava preocupado com o carro que não comprou ou com a viagem que não fez, mas alguém que sentiu uma frustração tal na vida, que sentiu vontade até mesmo de tirar a sua própria vida. Nós estamos falando, irmãos, de um dos maiores profetas do Antigo Testamento, chamado Elias. Elias é esse homem que é citado no Novo Testamento como sendo talvez aquele que seria Jesus. Jesus pergunta aos discípulos: quem que as pessoas dizem que eu sou? E uns diziam: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista ou algum dos profetas. Só um parênteses aqui, se estiver muito alto, alguém quiser diminuir, tá? Fica à vontade de vir aqui. Então Elias é esse homem que no Novo Testamento ele tem um referencial de ser semelhante a Cristo. Só que esse homem que viveu grandes milagres,
esse homem que viveu grandes feitos na vida dele e através da vida dele, é um homem que agora está pedindo para morrer. É um homem que agora está pedindo a morte. Diz a história que você conhece muito bem a trajetória de Elias, que começa no capítulo 17. Elias aparece simplesmente do nada. Ele é de uma cidade chamada Tisbe, que ninguém sabe nem como é, e talvez eu diria menor que São Pedro da Silva. Então aqui não é grande, perto de Tisbe. Diz que ele aparece no palácio de Acabe com a seguinte frase: enquanto eu não orar, não vai chover aqui em Israel. Segundo a minha palavra, não chove mais. Diz que naquele momento, então Deus fala para ele: Elias, agora você foge, porque a coisa vai complicar para o seu lado. Elias fica 3 anos e meio fugido de Acabe. O país entra numa crise financeira, o país entra numa crise de seca, há morte de animais, morte da vegetação, a agricultura não produz mais, o país entra num caos. E por que é que Deus pede para que não chova? Por que é que Elias ora para que não chova? Porque havia uma crença em Canaã que um suposto Deus chamado Baal era o Deus da chuva. Esse Deus era o Deus que mandava chuva e retia a chuva. Elias então aparece no cenário e fala: não, quem manda a chuva não é Baal, mas quem manda a chuva é o Senhor. Então o negócio é o seguinte: para que vocês saibam que Baal não existe, para que vocês saibam que Baal está por fora, não é Deus coisa nenhuma, não vai chover mais, vocês vão ver. Depois de 3 anos e meio, Elias então faz um desafio. Já estamos no capítulo 18 com os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azer. Diz o texto que eles se juntaram no Monte Carmelo, e Elias então faz uma disputa. Elias então traz uma prova e diz o seguinte: nós vamos aqui invocar o Senhor nosso Deus. Aqui vai ter um altar de pedras, com um novilho cortado e limpo, e vai ter lenha, e vocês vão clamar ao vosso Deus, e há de ser que o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo mundo diz: muito bom, boa esta palavra. Gostaram então daquilo que Elias disse? Então diz que eles ficaram até o meio-dia, gritando, se cortando, dançando, fazendo ritual pagão e satânico, e nada aconteceu. E aí Elias, enquanto via eles, Elias zombava: ora mais alto, quem sabe Baal está dormindo, ora mais alto, talvez ele tenha viajado, está ocupado. Tirou sarro da cara dos profetas. E quando não houve nenhum tipo de notícia, diz que então Elias falou: agora deixa comigo. Elias vai e reconstrói o altar, porque estava quebrado. E além de reconstruir o altar do Senhor, diz que Elias foi lá e pediu 12 jarros de água, representando as 12 tribos de Israel. E diz que Elias então molha a lenha, molha a carne, molha a lenha, e 12 litros pelo menos de água ou mais, não sei quantos litros era o jarro, e ele molha aquela lenha. Então diz que Elias levanta as mãos aos céus e ora ao Senhor: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, saiba, Senhor, este país hoje, que conforme a tua palavra eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que só o Senhor é Deus. Diz que quando Elias ora, cai fogo do céu. Diz que o fogo foi tão forte que queimou o holocausto, queimou a lenha e ainda secou toda a água que havia em cima do altar. Vendo isso, todo o povo então, eles começam a gritar, a cair de joelhos, em prantos e gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias então pega os profetas de Baal e também os profetas de Azer, e naquele dia os profetas foram todos mortos, que foi uma purificação, uma limpeza em Israel. E quando Acabe, mulher de Jezabel, fica sabendo disso, já estamos no capítulo 19, verso 1, ela faz a seguinte promessa: olha, manda dizer a Elias que amanhã cedo,
se eu não fizer Elias assim como fez com os profetas de Baal, que Deus me faça igual outro tanto se eu não fizer com ele. Manda avisar Elias. Aí o mensageiro corre e diz o seguinte: olha, Elias, quem queria te pegar era Acabe, mas agora quem quer pegar você é Jezabel. Os autores costumam brincar que não era o diabo que entrava em Jezabel, era Jezabel que entrava no diabo. E aí agora essa mulher jurou de morte Elias. Elias ele foge, vai para o deserto, para Horebe. E quando ele está lá no deserto, ele começa a entrar em prantos. Elias começa a chorar, e Elias pede pela morte. Elias diz: Senhor, toma já minha vida, eu já não quero viver, eu quero morrer, basta, porque eu não sou melhor que os meus pais. Elias entra numa angústia tão grande, que ele dorme de tanto chorar. Quando Elias dorme, ele sente o anjo cutucando ele. Quando Elias acorda meio perdido, assustado, diz que havia um pão assado sobre brasas e também uma botija de água. Elias então comeu daquele pão, bebeu da água, e está cansado o homem, volta a dormir. Elias dorme mais um pouco, o anjo cutuca ele de novo e diz: come mais, come e bebe mais um pouco, porque o caminho será sobremodo longo. Elias comeu, bebeu, e diz que com a força daquela comida ele andou 40 dias e 40 noites. Elias vai para o deserto, para o Horebe, para o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai ele entra numa caverna. E quando ele está lá na caverna, vem uma voz para ele que diz: que fazes aqui, Elias? E aí então Elias começa: ah, Senhor, eu fui um profeta muito zeloso, e mataram todos os teus profetas, e agora eu estou sozinho, estão querendo tirar a minha vida. Aí parece que Elias não entende o que Deus perguntou. Aí Deus fala para Elias: Elias, sai dentro da caverna, vem aqui para fora. Elias sai. Deus então se manifesta de algumas formas para Elias, e Deus faz a seguinte pergunta novamente: que fazes aqui, Elias? Elias dá a mesma resposta para Deus, e Deus agora tem que responder para Elias, porque Elias não está entendendo o que é que Deus está querendo fazer com aquela pergunta. E quando eu disse que nós estamos hoje entrando em 2019, talvez você esteja com uma história semelhante à de Elias, de um homem que um dia desejou desistir da sua vida, um homem que desejou desistir da sua história, da sua caminhada, do seu chamado, mas um homem que teve condições, um homem que teve a oportunidade de recomeçar tudo novamente. E é sobre isso que eu quero falar com a igreja nessa noite: princípios para recomeçar. Vamos repetir? Está aí no telão. 1, 2, 3. Princípios para recomeçar. Meus irmãos, para recomeçar é necessário parar de fugir e encarar os problemas. Para recomeçarmos é necessário parar de fugir e encarar os problemas. No verso 9, como eu disse, Elias entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor e lhes disse: que fazem aqui, Elias? Elias agora está em grandes apuros. Elias está fugindo da ira de Jezabel, dessa mulher. E o que é curioso na história desse homem é que depois de Elias orar e não chover, depois de Elias orar e chover, depois de Elias orar e cair fogo do céu várias vezes, não foi só essa vez, junto dos profetas de Baal, depois de todos os feitos que Deus realizou na vida de Elias e através de Elias, Elias agora está fugindo. Elias agora tem um problema para resolver, e Elias está fugindo porque está com medo. A pergunta que eu faço, talvez, se eu estivesse lá, e talvez se nós nos colocássemos aqui no lugar de Elias, o que é que aconteceu com o profeta? O que é que aconteceu com o homem de Deus? Para onde foi a garra? Para onde foi a fé? Para onde foi a determinação de Elias? Para onde foi a sua coragem? Por que é que Elias não encara Jezabel? Por que é que Elias está com medo? Por que é que Elias não encara o seu problema? Será que Elias achava que Deus o abandonou? Será que Elias achava
que é que você está fugindo, Elias? Por que é que você não encara os seus problemas? Por que é que nós fugimos? Por que é que o 2019 está entrando e nós estamos com aquela sensação de não vamos conversar sobre esse assunto, não vamos tratar sobre isso agora, não quero resolver sobre mais isso? Se você não encarar os problemas, eles continuarão sempre. Elias, o homem que fazia descer fogo do céu, agora está fugindo de um problema, agora está indo embora com medo, não consegue olhar para o problema, não consegue olhar para a dificuldade, não consegue lutar contra ela. Porque é que depois de eu e você vivermos grandes milagres, grandes feitos, nós queremos desistir agora? É tão curioso isso na história de Elias. Elias ora e não chove. Elias ora, cai fogo do céu. Elias ora de novo e chove de novo. Elias está tendo manifestações sobrenaturais de Deus, mas ele está fugindo. Será que eu e você nos parecemos com Elias? Deus já fez, Deus continua fazendo, Deus continuará fazendo, mas eu e você achamos que Ele não vai fazer mais. E aí, em vez de nós encararmos os problemas, nós queremos fugir deles. Lembre-se de tudo que Deus já fez e ainda Ele irá fazer. Não fuja, encare os seus problemas essa noite. Aproveite que nós só temos 6 dias do ano de 2019 para que você resolva toda a pendência de 2018 agora. Comece seu 2019 enfrentando os seus dilemas, enfrentando os seus problemas, enfrentando sua luta, dificuldade. Do que é que você está fugindo nessa noite? Sacode a poeira nessa noite, enfrente os seus problemas e encare eles em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Para recomeçar é necessário, segundo, parar de se esconder. Verso 9 então diz que Elias sai, está no deserto. No deserto, como eu disse, Elias pede a morte, a angústia, o medo, a crise, as inquietações, as perturbações da alma de Elias são tão grandes que ele chega a pedir a morte. O profeta que viu milagres, o profeta que viu prodígios, o profeta que viu sinais está dizendo: eu não quero mais viver. E agora ele passa a se esconder. Que crise que esse homem entra, que é tão forte que ele consegue esquecer dos feitos de Deus, e agora ele está pedindo a morte. Ele diz no verso 4: basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor que meus pais. Elias estava exausto, cansado, com fome e sede, pega no sono e é acordado por anjo, como eu já disse. O anjo diz que ele precisa se alimentar, ele se alimenta, e Elias não consegue perceber que Deus está cuidando dele. Nós às vezes estamos tão cegos à providência divina que Deus está fazendo, e muitas vezes nós não estamos percebendo. Elias está querendo se matar, Elias está lá no deserto, e Deus traz água fresca e pão quentinho. Naquele momento Elias poderia pensar: puxa, Deus está comigo, Deus se lembrou de mim, Deus não se esqueceu, Deus está cuidando, Deus trouxe provisão. Elias come, bebe e dorme. Tudo bem, está cansado, não é o problema aqui. E aí o anjo talvez quer ensinar alguma coisa para Elias. Elias, acorda, filho, come de novo. Elias recebe o cuidado de Deus, recebe a providência divina, recebe pão e água, mas ele não percebe. Deus às vezes tem dado pão
pão e água para nós, mas a gente não tem conseguido perceber. A gente não consegue perceber que está sendo cuidado. A gente não consegue perceber que a provisão está conosco. E no verso de número 8 diz que com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, em hebraico também chamado de Monte Sinai. E ele está lá no famoso Monte Sinai. E o que é curioso, ele está na mesma caverna que Moisés esteve, lá em Gênesis 32, 33. Quando Moisés fala assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. E Deus falou: então, sai da caverna e eu vou passar as minhas costas e você vai me ver de lá somente. É o mesmo lugar. E agora, além de Elias fugir, ele se esconde, ele se refugia numa caverna, vai passar a noite, não sei o que tinha na cabeça dele, para onde ele queria ir. Ele está se escondendo, temendo a morte. E aí Deus faz uma pergunta para ele. Verso de número 9: Ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor lhe perguntou: o que você está fazendo aqui? Será que Deus não sabia o que ele estava fazendo lá? Deus sabia ou não? Sabia. Deus é onipotente, onisciente. Se nós falarmos que ele não sabia, ele logo não é Deus. Será que Deus estava em dúvida? Não. Mas por que é que Deus pergunta aqui? Deus pergunta para Elias, não é para aguçar a curiosidade de Deus, mas a pergunta que Deus faz a Elias era para que Elias soubesse o que é que ele estava fazendo. A pergunta de Deus era: Elias, espera aí, você não é o profeta? Elias, você não tem um chamado? Você não é meu escolhido? O que é que você está fazendo aqui, Elias? Você tem noção do que você está fazendo? Onde você está? Para onde você está caminhando? Seu GPS está desligado, Elias? O que está acontecendo? Não é que Deus não sabia, é Elias que não sabia aonde é que ele estava se metendo. É Elias que não tinha noção do que é que ele estava fazendo. E Deus então quer acordar ele. Deus então confronta ele e diz: Elias, onde é que você está indo? Onde é que você quer chegar? O que está acontecendo com a tua vida? Você tem noção para onde você está indo? Por que é que você está se escondendo? É como se Deus falasse: Elias, você quer se esconder de mim para quê? Eu sou o Deus do Salmo 139, Elias, embora não tinha ainda, né? Se você for mais profundo do abismo, olha eu aqui, Elias. Se você for lá no alto da alva, olha eu de novo aqui, Elias. Você está querendo se esconder por quê, Elias? Se eu sou o teu refúgio, eu sou o teu socorro. Então a pergunta: por que é que Elias está fugindo? É como se Deus falasse: Elias, se você se esqueceu que eu que cuido de ti, esqueceu que eu sou o teu Senhor, está fugindo por quê, Elias? Esqueceu que eu sou o teu provedor, que eu te sustento com a minha destra. Para recomeçar, ou para começar bem o meu 2019, eu preciso parar de me esconder. Talvez você não esteja indo em nenhuma caverna como Elias, mas talvez você esteja se escondendo de problemas, de crises, frustrações, situações mal resolvidas, coisas que talvez você não prefere lembrar, mas que precisam ser colocadas para fora. Como eu disse no culto da virada, não acumule lixo, não traga lixo para 2019, pare de fugir. Onde você estiver, Deus sabe plenamente onde você está. Mas talvez hoje a fuga não seja geográfica. Talvez a sua fuga não é de pegar de Campo Verde para Chapá, de Campo Verde para Cuiabá, para Primavera, enfim. Talvez a sua fuga seja emocional. Talvez a sua fuga seja espiritual.
Para começar bem em 2019 é necessário você parar de se esconder. Deus pergunta para Elias: o que faz aqui, Elias? Estou te entendendo. Para recomeçar é necessário, terceiro, parar de se auto-justificar. Para recomeçar é necessário parar de se auto-justificar. O verso 10 diz assim: quando Deus pergunta para ele: o que faz aqui, Elias? Ele respondeu, se você tiver com a Bíblia aberta: tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procura tirar minha vida. Quando Deus pergunta para Elias no verso 9, Elias não entende a pergunta de Deus. Elias começa a se justificar. E é interessante e curioso que Elias faz isso 2 vezes para Deus, como se Deus não entendesse ou Deus fosse surdo. É como se Elias não tivesse entendido a pergunta. Ele repete a mesma coisa. A ficha de Elias não cai. Elias não entende que Deus está perguntando o que é que ele está fazendo da vida dele naquele momento. Não sei se você parou para pensar nesse texto, mas Deus não perguntou para Elias se ele era fiel, não perguntou se morreram mais profetas, Deus não perguntou se Elias estava só, e nem Deus perguntou se alguém queria tirar a vida. Você percebe que Elias responde nada com nada. Deus quer que a ficha caia em Elias, e ele está se auto-justificando. Deus pergunta para ele: Elias, você é um profeta, você tem um chamado, você tem algo para fazer, o que é que você está fazendo aqui no meio desse nada? Aí sabe o que ele responde? Tenho sido muito zeloso, Senhor, dos teus profetas, mataram todos os profetas, eu fiquei só, e agora procuro tirar minha vida. É como se Deus olhasse e falasse: hã? Não entendi. Você entendeu a pergunta, Elias? Você entendeu o que eu estou te perguntando, Elias? Deus perguntou apenas para ele: o que é que você faz aqui? Deus queria que Elias refletisse, Deus queria que Elias enxergasse, Deus queria que Elias percebesse no buraco do qual ele entrou, na crise que estava e que estava fugindo. Deus queria que Elias se lembrasse que o lugar dele não era fugindo, não era se escondendo em uma caverna. Deus queria que Elias lembrasse quem era Elias, e Deus queria que Elias lembrasse quem era Deus. É interessante essa passagem, porque às vezes Deus pergunta para mim e para você: o que é que você está fazendo? Ou a gente faz de bobo e responde uma pergunta com nada a ver, ou a gente não entendeu a pergunta. E aí entrou 2019, e aí Deus pergunta para você: o que é que você está fazendo? Ah, Senhor, é porque eu sou uma pessoa muito zelosa, eu sou muito fiel, olha, o negócio está tão feio. Não, não perguntei isso. Você já percebeu que a gente tem a facilidade de nos justificarmos? Senhor, porque eu, Senhor, porque eu. É aquela história da oração do fariseu e do publicano. O fariseu está orando aqui, e aqui tem um cobrador de impostos lá dele. O fariseu olha para o cobrador de impostos e fala: ah, Senhor, eu não sou como esse aqui não. Eu oro, eu jejuo, eu dou o dízimo. Olha, agora esse cara aqui, ó, eu não sou igual assim não. Aí o publicano falou: Senhor, minha vida está feia. Senhor, as coisas estão complicadas, as coisas estão difíceis, eu estou mal. Me ajuda, Senhor. Tente misericórdia da minha alma, porque se o Senhor não me ajudar, eu vou ficar pior do que eu estou. Aí Jesus pergunta: quem é que foi embora justificar? Foi aquele que reconheceu as suas desgraças, aquele que reconheceu as suas limitações. E Deus está fazendo essa pergunta para Elias, e Deus quer que Elias entenda, perceba onde é que ele está, como que ele está vivendo.
Deus já sabia que Elias era fiel. Deus já sabia que haviam matado os outros profetas à espada. Deus já sabia que queriam tirar a vida de Elias. Quem é que mandou o pão e a água? Foi Deus, Elias. E ele está aqui se justificando. Elias precisava parar de se auto-justificar, parar de se defender, parar de falar de si. Deus queria que Elias lembrasse quem era Deus, e Deus queria que Elias lembrasse quem era Elias. Elias não sabia. Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. Deus não precisa, querido, das nossas justificativas. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe o que passa em nossa alma e no nosso coração. A única pessoa que você não pode querer se justificar diante de Deus, porque é Ele quem nos justifica. A autojustificação é ao mesmo tempo uma condenação do outro. Quando eu me autojustifico, geralmente eu aponto o defeito de outro. Ah, Senhor, porque eu X, mas o irmão, Senhor. Deus não está perguntando quem morreu, quem está perseguindo. Deus está perguntando, Elias, que fazes aqui? E Deus nos pergunta nessa noite: o que é que você está fazendo da sua vida? O que é que você vai fazer da sua história? O que é que você tem feito do seu casamento? Ah, pastor, porque minha mulher? Ah, pastor, porque meu marido? Não. Deus perguntar para você. Você já perguntou que a gente sempre responde apontando? Não é só comigo isso que acontece. Cadê o resto que faz isso também? Como é que estão as coisas lá? Ih, pastor, minha mulher. Você já percebeu que é sempre o outro? Nunca somos nós. Nunca diz respeito a mim. Nunca Deus está falando comigo no reservado, no particular. Deus está falando sempre com os outros. Nossa, está feia a sociedade de pecado. É, pastor, isso está feio. Tem que ver lá na igreja. Tem cada um lá que eu sei, pastor. E você? Você está lindo, de certo, né? Deus hoje pergunta o que é que você está fazendo na sua vida. O que é que nós estamos fazendo na nossa vida? O que é que nós faremos das nossas vidas em 2019? O tempo passa rápido, irmão. O tempo voa. Pare de se auto-justificar, abra teu coração e diga desesperadamente nessa noite que você precisa do Senhor. Diga nessa noite que você precisa ser transformado, que você precisa de fato ser uma nova criatura, para você recomeçar, para você eliminar o 2018, para você ter um 2019 abençoado. É necessário nós pararmos de nos auto-justificarmos. Pare de se justificar. Pare de dizer que é o outro. Diga que é você. Princípios para recomeçar. Para recomeçar é necessário parar para ouvir e discernir a voz do Senhor. Parar para ouvir e discernir a voz do Senhor. Olha o que diz no verso 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, e fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa tranquila e suave. Verso 13. Ouvindo Elias, envolveu seu rosto no manto, saindo pôs-se à entrada da caverna, e eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? Deus então diz para Elias: sai agora da caverna e vem até aqui fora.
E aí Deus se manifesta aqui de 4 formas, curiosas por sinal. Diz que Deus vem através do vento, que vem acabando tudo, talvez um tornado, sei lá, um terremoto aí, fogo, e agora a NTLH fala um sussurro calmo e suave, e a Almeida corrigida vai dizer uma voz mansa e delicada. Após essas manifestações, Elias consegue ouvir e discernir a voz de Deus. E a pergunta que eu faço para o texto, e faço para mim e para você: por que é que Deus não se manifestou a Elias logo na brisa suave? Se Deus ia falar com o profeta, já falava do jeito que tinha que falar, é ou não é? Se fosse igual no nordestino, deixa de arrudeia, né? Desembucha. E aí vem fogo, vem vento, vem terremoto. E aí no final, aí vem uma brisa tranquila. Aí Elias escuta. Não sei se você faz essas perguntas para o texto. Eu faço. Senhor, não é mais fácil ter falado logo? Né? Um vento suave, uma brisa. E aí Deus está cercando Lourenço, como diz o outro. E aí vai tendo todo um negócio para Deus falar. Por que é que Deus faz isso? Eu acredito que Deus queria que Elias aprendesse a discernir a voz dele de outras maneiras. É necessário que eu e você aprenda a ouvir a Deus de forma simples e forma clara. Talvez eu e você adequamos nossos ouvidos, adequamos nosso coração a ouvir Deus somente de uma forma. Não foi isso que a diaconisa Vanessa disse? Encontrava alguém na rua, esse Deus vai usar para falar comigo, e não falou. Nós estamos tão acostumados a imaginar que vai vir um anjo voando e raio, terremoto. Agora Deus falou. Quando Deus não quer falar assim. Nós estamos tão acostumados a imaginar que Deus só fala de uma forma, que talvez num culto como esse você saia com a falsa impressão de que Deus não falou. Elias estava vendo Deus no fogo, querido. Elias estava vendo Deus se manifestar através do fogo. Há um episódio que os homens foram buscar Elias no monte, e Elias disse o seguinte: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Diz que desceu fogo e queimou todos os soldados. Elias estava acostumado a ver as ações de Deus só de modo poderoso, e agora Deus fala de modo totalmente diferente. Eu tento perceber Deus, queridos, nos mínimos detalhes. Eu vejo Deus falando na boca da criança, eu vejo Deus falando através de um hino, eu vejo Deus falando através de uma pregação, seja onde ela estiver, no YouTube, no celular, seja na igreja. Mas às vezes você acha que Deus só vai falar o dia que vinha o profeta, o pastor, o pregador. Olha, se trouxer aquele pastor lá da igreja que está agora, esse vai falar. Talvez nós nos acostumamos, nosso ouvido, nosso coração, a tentar ouvir Deus somente de uma forma tão única que a gente não consegue mais perceber que Deus continua falando e cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus queria que Elias aprendesse a discernir a sua voz. Elias precisava aprender a ouvi-lo, não só por meio do fogo, mas também da calmaria. Talvez Elias já estivesse acostumado ao jeito, à forma de Deus agir. Elias precisava saber que Deus age de várias formas. Não é que Deus não está falando mais conosco, nós acostumamos com um jeito de ouvir. Precisamos aprender a ouvir a Deus de modo simples. Era necessário prestar atenção nas ações de Deus e perceber de que forma Deus falaria. No texto de Gênesis capítulo 6 até o capítulo 8, narra a história do dilúvio. A gente tem a falsa impressão que Noé ficou 40 dias e 40 noites dentro da arca. Se você somar, começando no capítulo 5 e capítulo 6 e até o final do capítulo 7,
você vai perceber que Noé ficou 1 ano e, se eu não me engano, 1 mês dentro da arca. Deus fala com Noé antes dele entrar na arca, e Deus fala com Noé quando ele sai da arca. Deus ficou 1 ano e 1 mês, mais ou menos, em absoluto silêncio com Noé. Noé então está dentro da arca, há somente uma janelinha lá em cima, e Noé precisa ver Deus falar. Noé então solta a pomba vai e volta. O que é que Noé entende? Está em água, está cheio d'água ainda. Passados os dias, Noé solta a pomba de novo. A pomba volta com um raminho, uma florzinha, uma folha de oliveira no bico. O que é que Noé entendeu? Opa, já tem vegetação, as águas já começaram a baixar. E Noé não tinha certeza se já baixou tudo. Depois ele solta a 3ª vez, e a pomba não volta mais. Então Noé entendeu que estava no tempo de sair da arca. E Deus então fala com ele: Noé, sai da arca. Como é que você aprendeu a ouvir Deus? Como é que você está ouvindo ao Senhor? Deus está falando contigo de maneira simples, com uma voz calma e suave. Elias precisou parar para ouvir e discernir a voz do Senhor. Correndo, fugindo e se escondendo, nós nunca ouviremos a voz de Deus. É necessário ter um tempo com Deus. É necessário ter um tempo em secreto. É necessário ter um tempo em solitude. É ótimo nós orarmos na igreja. É ótimo nós orarmos na campanha de oração. Mas o mais ótimo e mais interessante é a sua oração que só Deus vê. É a sua oração que só Deus sabe. É no secreto. É lá nesse lugar que você vai parar e vai ouvir. Nós temos a impressão de que nós precisamos parar diante de Deus e falar. E na hora que Deus quer falar com você, você levanta e sai. Jesus diz: não é por muito falar que vocês vão ser ouvidos. Às vezes Deus fala com você simplesmente no silêncio. É aquele momento que você vai parar, ajoelhar, colocar um hino, não sei como que você gosta de orar. Você vai ficar em silêncio e vai deixar Deus falar contigo. E às vezes a gente ajoelha e a gente começa igual a cavalaria: Senhor, me dá, Senhor, eu quero, Senhor, não sei o que, Senhor, isso, Senhor, aquilo, Senhor, isso, Senhor. Aí levanta e vai brigar e sai. Aí quando Deus ia falar, você correndo, fugindo e se escondendo, não tem como ouvirmos a Deus. Se você não parar para ouvir e discernir o que Deus tem para lhe falar, você nunca saberá a vontade de Deus para a sua vida. Se você não parar, janeiro 2019, 6 dias do ano, se você não parar agora e começar a pensar, planejar, projetar o 2019 na presença do Senhor, você vai repetir os mesmos erros de 2018. Se você não parar para ouvir e dizer: Senhor, o que é que eu faço? Como eu caminho? Que decisão eu tomo? Desde que está para virar o ano, eu estou estudando e orando e pensando sobre 2019. Algumas coisas nós já decidimos, resolvemos. E eu estou aqui: Senhor, por onde o Senhor quer que a gente caminhe? Por onde o Senhor quer que a gente siga? Qual o caminho o Senhor quer que nós tomemos? Mas para isso acontecer, eu preciso parar para ouvir. Pare um pouco, desligue-se um pouco, ouça a voz doce e suave do Espírito Santo nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Quem gosta de conversar com alguém que está no celular? Você gosta? Aí Deus quer falar com você, você fala: não, Deus, espera aí, Aí Deus quer falar com você, você está na televisão, está na Netflix. Não que isso é pecado, é errado, tá? Isso distrai, isso é bom. Aí Deus quer falar com você, você: não, Deus, espera aí, só um pouquinho. Aí Deus ouve. Aí você não dá tempo para Deus falar. Se você não parar, hoje é dia 6 dias do ano. Se você não parar para discernir e ouvir a voz do Senhor,
você pode cometer os mesmos erros de 2018. Nós vamos chegar aqui em janeiro de 2019. E talvez eu esteja repetindo as mesmas coisas. E você os mesmos erros. Para finalizar, para recomeçar é necessário retomar a caminhada. Verso 15 a 16 diz assim: disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael sobre rei da Síria, a Jeú filho de Nins e ungirás sobre rei de Israel, e também Eliseu filho de Safate de Abel Meolá ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada de Azael, Jeú matará; quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Verso 18: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. O Senhor então responde no verso 15: vai e volta pelo teu caminho. Não tem quando você talvez era adolescente, era jovem, aí sua mãe mandou você ficar em casa, e ela saiu com seu pai, e de repente você chegou lá de intruso. Aí seu pai viu você, e quando você desobedeceu, o que ele fala para você? Volta para casa agora, eu vou dar 5 minutos. E aí antigamente, quando tinha muito telefone fixo, né? Você vai ligar lá de casa. Se você não ligar, daqui 5 minutos chega lá, eu vou te dar uma surra, volta agora para casa. Aí a gente fala assim: ah, fulano voltou, como a gente diz, com o rabinho no meio das pernas. Deus olhou para Elias e falou para ele: Elias, volta. Agora você fica pensando, o cara andou 40 dias, 40 noites, fome, sede, cansaço, dormindo, caverna, não sei o quê. Aí Deus olha para Elias e fala o quê? Elias, volta. O que Deus está dizendo para você? Continua fazendo o que você está fazendo? Ou volta? Deus diz então: volta para o teu propósito, Elias. Volta para o teu chamado. Volta para o teu objetivo. Teu chamado, teu propósito não é fugir, não é se esconder, Elias. Você é profeta do Deus vivo. Acorda, homem. É isso que Deus está querendo dizer. É como se Deus sacudisse Elias e falou: Elias, acorda, volta, rapaz. Às vezes Deus tem que pegar no nosso ombro, ou às vezes Deus tem que deixar que alguma coisa muito trágica aconteça para que a gente acorde. O diácono Tiago contou um testemunho, eu achei muito interessante esse testemunho dele. O diácono Tiago tem um irmão que foi usuário de droga desde pequeno, e um dia ele ficou internado por 2 dias. Não, por uns dias, quer dizer. E aí o médico ligou para o irmão dele, pedindo para ir lá conversar, e o médico deu 2 dias de vida para esse irmão que era usuário. Aí o irmão dele ficou tão apavorado que reuniu a família e tal, e falou: ó, o fulano vai morrer. Aí ele foi lá e comprou o caixão dele. Comprou o caixão, R$2.500, trouxe a nota. E aí nisso o irmão, o usuário, estava no hospital para morrer. Quando o irmão dele vem com a nota do caixão, encontra ele em casa. Aí falou: seu louco, o que você está fazendo aqui? Era para você estar lá, o médico falou que você vai morrer. Que morrer nada, não quer saber de hospital? Não, estou nem aí, fui para casa e tal. Você vai morrer, rapaz, não sei o quê. Está aqui, ó, você está acreditando não? Aí mostrou para ele: aqui, ó, comprei o teu caixão, está pago. Diz que quando ele viu a nota do caixão dele, diz que foi como tivesse caído escamas do olho. A partir daquele dia, aquele homem nunca mais bebeu, aquele homem nunca mais usou droga, e hoje serve ao Senhor lá na cidade de Douglas. Aquele homem precisou levar um chacoalhão. Quando ele viu aquela nota do caixão dele pago, ele deve ter pensado: puxa vida, chegou a hora, eu preciso mudar de vida. E você precisa, querido. Talvez nessa noite, 6 de janeiro, talvez seja a hora de você tomar um chacoalhão de Deus e começar um 2019 diferente
do que foi o 2018. E Deus fala então para Elias: Elias, volta para o teu caminho, que há muita coisa ainda para ser feita. Há muita coisa, Elias, para ser realizada através de você. Não acabou. Tua história não acabou, tua história não terminou. Você não vai terminar assim, Elias. Você ainda fará muito. Você vai ungir a Azael, rei da Síria. Você vai ungir a Jeú, rei de Israel. E também você vai ungir o sucessor